Bom, pessoal, começando aqui a nossa aula número 7, que refere-se à parte de instalações elétricas de baixa tensão, né? Nessa aula de hoje a gente vai ver a dimensão dos condutores em instalações elétricas de baixa tensão. A gente vai estudar os fatores que estão associados ao dimensionamento desses condutores. Meu nome é Thales Amoni e vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Então, quando a gente está dimensionando os condutores, a gente tem que ter em mente que existem dois métodos básicos para esse dimensionamento. O primeiro é o método da seção mínima, que é estabelecido pela 5410, que é a norma que a gente está estudando, e ele baseia-se em razões mecânicas para a instalação desses nossos condutores. E o outro é o método da capacidade de condução dos condutores, que ele se baseia no aquecimento dos mesmos. Ambos os métodos são importantes para a gente fazer nossa instalação. Então vamos lá. Nesses nossos métodos aqui, a gente tem que combiná-los de forma que eles funcionem em conjunto. O primeiro método que a gente vai estudar é o método da seção mínima, que é dado através dessa nossa tabela. Essa tabela ela é dividida em três colunas principais. Primeiro que fala sobre o tipo de linha que a gente vai estar trabalhando. O segundo fala a utilização daquele nosso circuito. E a terceira fala sobre a seção do condutor e o material a qual ele foi fabricado. Então, quando a gente está observando isso aqui, a gente tem que entender que, quando a gente vai trabalhando, a gente vai verificar que essa tabela trata para materiais de cobre e de alumínio. No nosso caso de instalação, a gente vai trabalhar sempre com os condutores de cobre. Em instalações fixas em geral, porque vai ser uma instalação permanente para a residência. Na nossa instalação, serão utilizados condutores e cabos isolados, ao invés de condutores nus. Então, nossos cabos vão ser todos isolados. E na nossa residência que a gente está projetando, vai haver condutores para o circuito de iluminação, que seriam os pontos de luz, forças são os pontos de tomada, e não haverá para circuitos de sinalização e controle. Sendo assim, a gente vai se ater a essas duas primeiras linhas. A primeira para a iluminação, que diz que os cabos têm que ser pelo menos 1,5 mm, se for de cobre, e 16 se for de alumínio. E circuitos de força, que são de tomada, que diz que os cabos têm que ser pelo menos 2,5 mm para cobre e 16 para alumínio. No nosso caso, a gente vai trabalhar sempre com os condutores de cobre. 1,5 se o circuito for de iluminação, esse é o valor mínimo para nossos condutores. E 2,5 se o circuito for de tomada, TUG ou TUI. Esse é o valor mínimo para os nossos condutores. Depois de a gente ver aquele método, a gente vai se basear agora na capacidade de condução dos mesmos. Ou seja, que forma eu posso trabalhar com os condutores para que eles consigam suportar aquela corrente? O método de seção mínima me diz só o valor mínimo, mas não me diz qual o valor adequado. Então a gente tem que observar o seguinte: esse método ele tem como objetivo evitar problemas térmicos, evitar o aquecimento excessivo que vai ocorrer nos nossos condutores quando por eles estiverem passando corrente elétrica, que pode causar problemas físicos, químicos e mecânicos nos nossos condutores. Quando a corrente passa por eles, o cabo vai aquecer e essa quantidade de calor tem que ser suportada pelo material que está conduzindo aquela eletricidade. Então, nessa parte aqui, a gente vai basear nesses 5 tópicos para determinar qual o condutor adequado para a nossa instalação. Os tópicos são o material do condutor, que no nosso caso vai ser cobre, o tipo de instalação, que no nosso caso vai ser PVC, o tipo de linhas elétricas, que são tomadas ou iluminação, números de condutores carregados, que no nosso caso serão 2 condutores carregados, já com a instalação monofásica, e a temperatura do ambiente, que vai ser, no nosso caso, vamos considerar como 30 graus Celsius, em média, e a temperatura do solo, que vamos considerar em média para 20 graus Celsius. O que adianta essas temperaturas? Que elas vão nos auxiliar no nosso fator de correção de temperatura, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, para esse nosso método, a gente vai ter uma tabela que vai determinar várias características de cada um desses cabos. A norma ela possui essas tabelas que vão se basear em, primeira parte, nós vamos ter o método de instalação, o número vai estar associado a ele, o esquema daquela instalação, a descrição daquela instalação e o método de referência que a gente vai utilizar. Então o que tem que fazer? Na tabela você observa a descrição e compara com sua instalação. Por exemplo, essa 1, ele diz que é uma instalação de um cabo isolado numa parede termicamente isolante. Se for nesse tipo de instalação, o método dele é 1 a 1. Então a gente tem que observar, esse é o método que a gente vai utilizar na nossa instalação?
Não, porque na nossa instalação, os cabos vão ser colocados embutidos na parede ou no forro, e a parede não será termicamente isolante. Então, esse método A1 não é o método que a gente vai utilizar. Então, a gente tem que olhar cada uma dessas linhas e verificar em qual delas mais se aproxima do nosso método. Então, a gente vai conferindo, olhando cada um de uma vez, até chegar que o método que vai nos importar é esse método 7. Esse método 7, ele trata o quê? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular que vai estar embutido na alvenaria. Então, esse é o método de instalação que a gente vai utilizar na nossa residência. São os eletrodutos, todos eles circulares, de PVC, dentro da nossa alvenaria, embutido na alvenaria. Então, para esse caso, o método de referência é o B1. Então, o fato de ser o B1 vai nos auxiliar em todo o nosso projeto daqui para frente. A gente sempre vai olhar referente a esse B1. Aí a tabela dá outras linhas que a gente vai ter que se basear. Então, vamos lá. Só esse exemplo bem facinho. Ó. Qual o método de referência para um condutor isolado que esteja instalado em eletroduto circular embutido na alvenaria? O que é que você tem que fazer? Você volta lá na tabela e olha qual o método associado a isso. O que mais se aproxima é o método 7, referência B1. Tá aí, ó, circular em alvenaria. Se fosse outro tipo de instalação, sei lá, se fosse, por exemplo, uma instalação que não fosse nessa referência, fosse em uma eletrocalha armada, você vai ter que procurar lá no cabo e vai ver que, para esse tipo, o método ou seria o método E ou seria o método F. E aí nós temos os outros tipos de referência. Cada linha dessa é um tipo de referência diferente. Todas elas podem ser encontradas na norma. Então, ninguém precisa decorar isso. É só vocês saberem que existem esses métodos de referência diferentes daqueles que a gente está acostumado. O que serve aquilo? Aquilo serve para nos basear nessa outra tabela. É sempre uma tabela levando para outra. Que é a capacidade de condução, do que eu falei, da capacidade térmica, dos condutores dos métodos A1, A2, B1, aí está errado, B2, C e D. Então, o que é que isso aí faz? Isso aí mostra o método de instalação para cada um desses 6 referências, baseando-se em condutores isolados, temperatura de 70 graus condutor, 30 graus ambiente e 20 graus no solo. A gente parte desses pressupostos. Partindo desse pressuposto, o que é que nós temos? Nessa primeira parte, nós temos as seções nominais dos cabos de cobre e nessa outra, a capacidade de corrente para esses cabos suportarem em cada dos métodos de referência. No nosso caso, que a gente vai estar trabalhando, o método B1, com 2 ou 3 cabos carregados. No nosso caso, são 2, porque a gente está trabalhando em um método de fase neutra. Se fosse um método trifásico, seriam 3 cabos condutores. Né? Então, só lembrando, quando são 2 cabos, é que nós temos o fase e o neutro, que é por onde vai passar a corrente. Então, nesse método, o que é que ele está dizendo? Nessa minha coluna, é o valor de corrente que aquele cabo vai suportar. Então, um cabo de cobre de meio milímetro, nessa referência de instalação, suporta até 9 A. Um cabo de 0,75 suporta até 11 A. Um cabo de 1 suporta até 14 A. E por aí vai. À medida que esse valor vai aumentando até 16 milímetros quadrados, ele vai suportar até 76 A. A gente tem que observar que à medida que o cabo vai aumentando, a corrente que ele suporta também aumenta. Ou seja, se a corrente fosse até 9 A, eu poderia utilizar o cabo de 1000 milímetros. Porém, como a gente tem que lembrar que a gente tem que associar ao método da seção mínima, a gente vai começar sempre se baseando pelo valor mínimo que ele estabelece. Então, para as instalações, o mínimo é a partir de onde? O mínimo é a partir de 1,5. Então, na nossa instalação, a gente sempre vai começar de 1,5 para frente. A partir desse valor de 1,5, a gente vai saber, então ele consegue suportar até 17,5 e desse valor para sempre a gente vai trabalhar. Então, tá aí a referência que a gente vai utilizar nesses nossos cabos. Acabou ali? Não. A tabela lá atrás até 1000 milímetros quadrados. Começando de 25 até o 1000 que vai suportar mais de 1000 A nesse nosso método de referência. Tá aí a nossa referência para vocês darem uma olhada. Então, vou fazer aqui um exemplo. Qual a capacidade de condução para um condutor unipolar
cobre, isolado em PVC, com 6 milímetros quadrados, de seção circular, circuito monofásico, ou seja, 2 condutores carregados, instalados no eletroduto de seção circular, embutido na alvenaria, com temperatura de 30 graus. O que é que você tem que fazer? Você vai olhar lá nossa tabela, verificar que para essa instalação é o método B1. Como o nosso cabo é um cabo de 6 milímetros, a gente vai olhar aí o B1, 2 condutores carregados, já com a instalação monofásica. Cabo de 6 milímetros vai estar nessa linha, associado ali embaixo. 2 condutores carregados vai estar associado a essa coluna. Quando eu junto os dois, eu vejo que esse cabo suporta até 41 amperes. Basicamente, é isso que a gente vai fazer em cada uma das análises da nossa tabela. Se fosse outro cabo, professor, se fosse, sei lá, um cabo com a espessura maior ou espessura menor, a gente continuaria olhando essa tabela e saberia qual é o valor de corrente que ele vai suportar. Digamos, sei lá, que fosse um cabo de 1,5. Quanto é que um cabo de 1,5 vai exportar? Que é o cabo mínimo que a gente tem que utilizar. Esse cabo de 1,5 vai exportar, no mínimo, 17,5 amperes. Está aí a marcação na nossa tabela. Então você pode fazer isso aí para qualquer cabo e para qualquer método de referência. Agora uma pergunta vai influenciar. Até agora a gente está trabalhando sempre com a temperaturas padrão de 30 e de 20 graus, para respectivamente ambiente e solo. Mas e se essa temperatura for diferente? Diferente de quê? 30 graus para o ambiente e 20 graus para o solo. Quando essa temperatura é diferente, a capacidade de condução dos cabos muda de acordo com essa temperatura diferente, e essa mudança é representada em cálculos através de um fator, que é o fator de correção de temperatura. Esse fator relaciona a temperatura diferente da temperatura de referência com a quantidade de corrente que esses cabos conseguem suportar sem sofrerem danos irreversíveis à sua integridade física. Então, como é que esses fatores funcionam? Para a temperatura, existem 2 tipos de fatores. São o fator de correção de temperatura ambiente e temperatura de solo. Esses fatores só são usados caso a temperatura seja diferente de 30 graus para o ambiente e diferente de 20 graus para o solo. E o outro fator que existe, é o nosso fator de correção de agrupamento, é o fator que relaciona a capacidade de condução dos cabos caso eles estejam interferindo uns nos outros. Então, se eu imaginar um eletroduto com muitos circuitos ali dentro, esses cabos, um próximo do outro, vai fazer com que um cabo interfira no outro e a capacidade de condução que eles tenham diminua à medida que a quantidade de cabos naquele eletroduto aumente. Por isso, nunca é interessante você deixar um eletroduto com muitos cabos, com temperatura e de agrupamento. O cálculo que a gente vai determinar para fazer essa nossa corrente corrigida é esse cálculo seguinte, que é a nossa corrente de projeto corrigida. Lembra que nas últimas aulas a gente calculou a corrente de projeto, potência dividido pela tensão. Agora a gente vai ter a nossa corrigida, que vai depender daquela nossa corrente nominal que a gente calculou, que é essa IB, e desses meus 2 fatores. Um é o fator de correção de temperatura e o outro é o fator de correção de agrupamento. Então, a existência desses fatores faz com que a gente consiga trabalhar com eles. Porém, para os nossos exemplos, a gente não vai considerar o fator de correção de temperatura. A gente vai considerar que as temperaturas deles são padrão. Mas se a gente fosse considerar, essas são as tabelas que vocês têm que procurar. Então, essa primeira tabela é a correção para a temperatura caso o ambiente seja diferente de 30 graus. Então, a gente vai olhar o tipo de isolação. E se a temperatura fosse 10 graus, o fator de correção era 1,22. Se a temperatura fosse 15 graus, o fator de correção seria 1,17. E assim sucessivamente. Quando olhar aqui nessa nossa tabela, ele não colocou 30. Porque o 30 é o meu valor padrão ao qual eu me baseio para esse meu cálculo. Então, se é o fator padrão, para 30, a correção seria equivalente a 1. Então, seria um valor que não alteraria o nosso elemento. Se fosse 35, o valor de correção para uma isolação em PVC seria 0,94. Tá dando para entender? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, só para a gente observar. Ele está dizendo que nesse circuito, a corrente do projeto é 168 amperes, e ele quer saber quanto é que seria essa corrente corrigida se a temperatura fosse 45 graus.
então 168 A, temperatura ambiente de 45 graus, isolação de PVC. A gente tem que olhar na tabela 45 graus. O fator de correção é 0,79, então a corrente corrigida seria aquele valor dividido por 0,79. E como é que eu trabalho com isso em correção do solo? No solo, a correção de temperatura também é aplicável, só que agora o valor referência é o 20. Então, para qualquer temperatura diferente de 20, maior ou menor, eu vou ter fatores que vão influenciar no nosso projeto para a determinação da corrente corrigida. Então, o valor de 20 seria o nosso fator de referência 1 e os outros seriam fatores que a gente utilizaria. Aqueles são os fatores de correção de temperatura. Mas lembrando que no nosso projeto, vamos considerar os fatores padrão de 30 graus para a temperatura ambiente e 20 graus para a temperatura do solo. Mas se não quiser considerar, estiver considerando fatores diferentes, é só vocês usarem os fatores que tem nas tabelas. O fator que a gente vai se basear para determinar a nossa corrente corrigida é o nosso fator de correção de agrupamento, que leva em consideração a quantidade de circuitos agrupados no mesmo eletroduto. Então, essa nossa tabela lá traz a forma de agrupamento, a quantidade de circuitos agrupados e a tabela de referência para os nossos circuitos. Gente, lembrar, qual é a nossa tabela de referência? É o B1, que é aquele método de instalação, condutores dentro do eletroduto circular embutidos na alvenaria. Então, para o método B1, a gente vai se basear nessa tabela somente para a primeira linha. Então, essa primeira linha vai trazer o quê? Que a forma de agrupamento dos condutores em conduto fechado, ou seja, em eletroduto fechado, se houver somente um circuito naquele eletroduto, o fator de correção é 1. Se houver 2, o fator de correção é 0,8. Se houver 3, 0,70 e por aí vai. Essa é a nossa linha que a gente vai ter que trabalhar para determinar os fatores de agrupamento de cada um dos circuitos. Então, em resumo disso tudo, que a gente tem que, quando a gente está dimensionando os condutores, esse dimensionamento vai variar de acordo com esses pontos-chave, que são corrente de projeto, seria a nossa corrente nominal, material condutor, no nosso caso é cobre, tipo de isolação, no nosso caso é PVC, tipos de linhas elétricas, tubos, tuis e pontos de luz, número de condutores carregados, no nosso caso são 2, temperatura do ambiente, que a gente vai considerar 30 para o ambiente e 20 para o solo, quantidade de circuitos agrupados, que a gente vai determinar na nossa planta, e a corrente de projeto corrigida, que é a corrente que a gente vai determinar através desse I', que vai dizer nossos disjuntores e o nosso tamanho dos condutores. Então aqui tem o nosso quadro. Agora, através desse nosso quadro, a gente vai determinar qual vai ser o fator de agrupamento dele em cada um desses circuitos. O que a gente tem que fazer? A gente vai olhar na planta, em qual trecho do circuito, aquele circuito 1 está mais agrupado e vai determinar o valor através dele. Lembrando que o nosso fator de correção de temperatura não vai ser utilizado, que vamos utilizar os fatores padrão de 30 e de 20 graus Celsius. Então, para agrupamento é o quê? Olhe na planta, em qual trecho do circuito 1 está mais agrupado? É nesse trecho. Qual o valor máximo de circuitos que eu tenho agrupados com ele? 2. A partir disso aí, eu vou me basear. Então, vamos lá. Circuito 1. A gente tem esse trecho, do circuito 1, ali perto do nosso quadro, que diz o seguinte, que nesse trecho, o circuito 1 tem 2 circuitos agrupados, o 1 e o 7. Como esse é o valor máximo, então o fator de agrupamento para o circuito 1, a gente olha lá na tabela e vai ser o fator referente ao número 2, que nesse caso é o fator de 0,8. Vai lá, pega esse 0,8 e preenche nossa tabela. Repete isso para os outros 6 circuitos determinados. Então vamos lá. Circuito 2, o que é que eu tenho que fazer? Vou lá na planta, olho em qual parte ele tem mais circuitos agrupados. Nessa parte ele está agrupado circuito 5, 2 circuitos agrupados, valor de correção 0,8. Circuito 3, circuito das tubes. O maior agrupamento é nessa parte. Então nós temos 2 circuitos agrupados, o fator de agrupamento é 0,8. Circuito 4, tube também. Agrupado com 2 circuitos, o fator de agrupamento 0,8. Circuito 5, mais uma tube. Agrupado com 2 circuitos, 4 e 5, fator de agrupamento 0,8. 6, tubo de ar-condicionado. Ele está exclusivo no eletroduto. Então o fator de agrupamento é 1. Circuito 7, tubo do chuveiro. O fator de agrupamento vai ser 0,8, porque ele está associado com outro circuito, que é o circuito 1. Então aí nós temos nossos fatores de correção de agrupamento determinados. Com esses fatores,
é que a gente vai conseguir calcular qual vai ser a corrente de projeto corrigida, que é o que vai determinar os nossos disjuntores de seção dos condutores. Então, como é que a gente vai determinar ela? Tem que lembrar que, desconsiderando o fator de correção de temperatura, que a gente está sempre usando o fator padrão de 1, a corrente corrigida vai ser determinada pelo fator de agrupamento através da fórmula de corrente nominal dividido pelo fator de correção de agrupamento. Então, a nossa corrente corrigida, que é a corrente importante para esse projeto, vai ser corrente nominal, que a gente determinou nos slides anteriores, dividido pelo fator de correção de agrupamento. Nesse caso, I sobre FCA. Então, como é que vai ficar esse circuito 1? Corrente do circuito 1 é 2,09. Como seu fator de correção é 0,8, a corrente corrigida nesse circuito é 2,61 A. Preenche nossa tabela. No circuito 2, a corrente de projeto é 1,45. Quando eu pego esse valor de 1,45, divido pelo fator de agrupamento de 0,8, eu vou ter um valor de 1,82 A. Aí ele. Circuito 3, a corrente de projeto é 4,55. Então, a corrente corrigida desse circuito é 4,55 dividido por 0,8. Dá um total de 5,68. Circuito 4, a corrente de projeto é 8,64. Então, seu fator de agrupamento é 0,8, sua corrente corrigida vai ser a divisão dos valores, dando 10,80. Circuito 5, a corrente de projeto é 2,73. Quando eu pego esse valor e divido pelo fator de agrupamento, corrente corrigida é 3,41. Circuito 6, corrente é de 9,09 e o fator de agrupamento é 1. Então, só a corrente corrigida vai ser igual à corrente nominal, que é 9,09. E o circuito 7, corrente nominal 18,18, fator de agrupamento 0,8, sua corrente corrigida vai ser 22,73. Então, essa é a corrente corrigida do nosso quadro de distribuição de circuitos. Assim a gente terminou essa nossa aula. Para a próxima aula vai ficar faltando determinar a seção dos condutores baseado nessa nossa corrente e através disso determinar também os disjuntores. Quero que vocês tentem fazer isso aqui na plana que vocês estão trabalhando e a próxima aula a gente entra na nossa aula final para conseguir concluir o nosso projeto. Tchau, pessoal.